Olha só, então eu queria dar boa noite para todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre o mundo do trabalho. Está todo mundo me escutando bem? Isso. Foco nas pessoas com deficiência, né? Nós vamos escutar três palestrantes que vão nos falar sobre as dificuldades e a importância de uma atividade profissional para todos e todas, né? Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, com cabelo curto, bem encaracolado, cabelo castanho, com bastante cabelo branco já misturado, uso uns óculos grandes, já maçã escura. No meu lado direito tem uma estante de livro, atrás de mim uma mesa branca e no fundo é uma parede com duas fotos grandes, preta e branca. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o meu. Eu trabalho já há algum tempo, há uns 3 anos, como voluntária do CVI, que é uma ONG, uma organização não governamental com mais de 30 anos trabalhando nas causas de inclusão das pessoas com deficiência. Eu sou assim uma parceira, admiradora do CVI, né? Eu gostaria de fazer assim um brevíssimo depoimento sobre o assunto trabalho, né? Porque na minha descrição eu não falei, mas eu sou uma pessoa com deficiência. E eu sempre fui uma profissional liberal. E eu tive a sorte de, quando eu passei a ser uma pessoa com deficiência, no mesmo ano, com um grande amigo com quem eu já trabalhava, ele me ajudou, no mesmo ano, continuar a trabalhar. E isso, para mim, foi assim de uma importância enorme, justamente para eu me reestruturar na minha vida com uma deficiência. O que é isso, né? Mesmo tendo assim vivido algumas observações capacitistas e tal, mas o fato de eu estar trabalhando, a minha autoestima ficou em alta, e aí eu segurei a onda. Então, o trabalho não é só pelas necessidades financeiras, mas também é da autoestima que ele nos provoca, nos dá, né? Eu queria fazer esse pequeno depoimento, porque eu acho esse assunto muito importante para todos nós, tá? Pessoas com e sem deficiência, vamos combinar. Eu queria fazer alguns recadinhos, né? Que essa apresentação ela está sendo gravada e ficará disponível no YouTube para quem quiser mostrar, divulgar para outras pessoas, né? Eu gostaria também que os palestrantes fizessem sua audiodescrição antes de fazer a sua fala. E queria pedir também que as perguntas todas fossem feitas através do chat. E, se possível, fazer essas perguntas depois que os três palestrantes falarem, porque quando você escreve no chat, uma pessoa que tem uma dificuldade, uma deficiência visual, eles ficam logo sinalizando e pode atrapalhar a audição deles, né, no discurso de cada palestrante. Então, vocês esperem um pouquinho, todo mundo falar, e vocês escrevem no chat as perguntas, tá? E foi uma maneira que a gente viu de atender tantas pessoas com deficiência visual como das pessoas com deficiência auditiva. Eu queria também pedir, então, agora para os nossos... eu vou fazer uma pequena apresentação dos nossos palestrantes, depois vocês continuem e desenvolvam o que eu falei. Né? A Lucília Machado, ela é jornalista, mestre em diversidade e inclusão, é presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão da UF, Acessível, é diretora da Acessar 21, titular do podcast Acessando Lucília, que é ótimo, vira e mexe, eu estou lá, recomendo a todos.
E eu adorei ler, que é apaixonada por MPB, Chico Buarque, flores, vinho branco e viagens. Tudo de bom. Adorei. Adriane Boeri é profissional de recursos humanos há 20 anos. Após 3 anos do nascimento de Alice, sua filha, hoje com 9 anos, diagnosticada com paralisia cerebral, Adriane se desligou e se tornou uma empresária da área de consultoria de RH estratégico, atuando junto a empresas na sensibilização para acolher tanto pessoas com deficiência, como também seus pais e mães. Além de um trabalho junto à rede de apoiadores, junto de cuidadores de pessoas com deficiência. Ela tem um currículo enorme, estou adorando te conhecer. O Eduardo Câmara é gerente de TI, 43 anos e paraplégico desde os 20 anos, ex-ciclista de mountain bike, esportista, bicampeão brasileiro de handbike, já tendo representado o Brasil em provas internacionais. É fundador do blog Mão na Roda. Então, os 3 são fera. Né? Eu gostaria de, antes de passar a voz para os 3 palestrantes, que os nossos 2 intérpretes de Libra se apresentem, por favor. Eduardo. Olá, Jorge primeiro. Jorge boa primeiro. Noite. Isso, boa noite. Eu sou o Jorge, meu sinal é esse. Eu sou um homem de pele clara, cabelo escuro, olhos escuros também. Uso uma barba mais ou menos ruiva. E estou com um fone vermelho e uma blusa laranja, um fundo, uma parede branca. Boa noite, meu nome é Eduardo, sou um homem de pele branca, meu cabelo é castanho escuro, eu estou com uma blusa social preta com um detalhezinho em laranja, o meu fundo é uma parede amarela e eu estou usando um fone preto. Legal. Então, vamos a eles, né? Lucília, vamos começar? Vamos começar o bate-papo, né? Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer ao CVI, a equipe, pelo convite. Eu sou uma mulher morena, branca, de cabelos castanhos escuros na altura do pescoço, tenho lábios finos, nariz fino, estou com óculos dourado, estou com a blusa amarela, atrás de mim tem uma parede rosa clarinho, uma porta branca, e um armário branco e um quadro colorido. Eu estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece aqui no vídeo. E eu queria, então, falar que é uma honra estar aqui com vocês. E o Eduardo, que é uma referência, que desde que quando eu me acidentei em 99, eu sempre segui o blog Mão na Roda, e sempre foi uma mão na roda para mim também. E a Adriane, que é uma nova aquisição na amizade, na luta, que eu tive o prazer de conhecer e a entrevistei no podcast, um Papo de Mãe, e é muito bom falar de trabalho. Eu me acidentei em 1999, eu já tinha 39 anos, eu costumo dizer que eu já era velha, né? E tinha um filho de 9 anos na época, que tem hoje 32, e vai fazer 32, e um filho de 15, que hoje tem 37. E eu digo que naquele momento, eu jornalista, trabalho na UF há 37 anos, estou na universidade há 40 e... Gente, que horror, hein? Entrei em 78, então entrei em 78 para fazer jornalismo. E quando eu sofri o acidente, em 99, acidente de carro, fiquei tetraplégica, quando eu fui voltar a trabalhar 2 anos depois, eu senti pela primeira vez ali uma exclusão, porque eu sou jornalista, trabalhava na assessoria de comunicação, era coordenadora de jornalismo, e a minha sala era no 8º andar de um prédio que o elevador só ia até o 7º. Então, eu sempre conto essa história porque ela é emblemática, mas ela, para mim, assim, ela foi um marco na minha vida. Então, eu
Aí, na época, até o reitor, na época, falou, não, vamos botar uma salinha para você no 7º andar. Apesar da boa vontade, né, e de todo mundo ali tá imbuído em me receber, uma assessoria de comunicação é uma mini redação do jornal. Os professores procuram para divulgar as pesquisas, os jornalistas procuram para divulgar como fonte. E aí, como é que eu ia ficar no outro andar? Opa, minha cadeira, eu tive um espasmo aqui, que a gente tem, às vezes, espasmo involuntário. Aí bati com a perna aqui. E aí, então, eu comecei a ver que as coisas não eram inclusivas. Como é que eu ia trabalhar? Naquele primeiro momento, eu me senti excluída. Aí eu falei, não, vou trabalhar em outro lugar, na escola de comunicação onde eu estudei, no Centro de Artes UF, o cinema, o teatro, que na época não eram acessíveis. E nada. Ou tinha escada, ou a porta, a cadeira na entrada, bom dia, banheiro. E aquilo, para mim, foi um luto. Foi ali que eu tive contato com o luto. Que até então eu estava na reabilitação física, psicológica, e a minha família dando todo apoio, e eu não senti o luto ali. Quando eu fui lidar com a volta ao trabalho, que para mim era uma coisa fundamental, que o trabalho assim, é a alma da vida, né? Assim, uma das coisas que me propulsiona, e de repente eu não pude. Aí eu fiquei 2 anos em depressão, 2 anos. Até que um belo dia resolvi mudar, e graças aí à minha querida Sheila, que chegou aí agora, que foi uma pessoa muito importante na minha reabilitação, e eu comecei a perceber e a ver que o trabalho era um caminho de volta para a vida. E foi assim, eu voltei para a luta. Eu já voltei para trabalhar visando um caminho para poder tornar as coisas acessíveis na universidade. Mas aí, logo depois que eu voltei, em 2001, trabalhava de casa, ainda não estava nesses tempos de home office, mas eu comecei e aos poucos fui voltando. E depois, no meio do caminho, eu percebi que muitas coisas não estavam a contento, não eram da nossa realidade ali. E comecei, eu digo que eu fui mordida pelo bichinho da inclusão. E comecei a militar, eu não sei ser jornalista jamais, mas comecei a procurar dentro da universidade pessoas que estavam trabalhando com a inclusão, pessoas que trabalhavam com cegos, com autistas, e esse grupo se reuniu, criamos um grupo de trabalhos em 2005, em 2009 nós criamos um núcleo de acessibilidade e inclusão Sensibiliza, que em 2013 virou uma divisão de acessibilidade, e hoje nós temos uma comissão, que é o resultado desse trabalho todo, e criamos uma política, mas assim, resumindo, o trabalho me trouxe de volta para a vida. Porque quando eu me senti inútil, quando eu percebi que eu não ia trabalhar, e eu encontrava com as pessoas assim no corredor, as pessoas falavam assim, oi, Lucília, você lembra de mim? Assim, as pessoas começavam a me tratar como se, por eu estar na cadeira de rodas, eu era a coitadinha, ou aquelas atitudes capacitistas que a gente ainda hoje, que você imagina isso há 22 anos atrás. Então, assim, o trabalho foi aquilo que me deu força, foi aquilo que me deu prazer. E aos poucos eu fui descobrindo, eu fui vendo que eu podia fazer a diferença com a minha força, com a minha vontade, com o meu jeito. E assim, esse trabalho na UF foi muito importante, foi um degrau para mim, ainda estou lá, mas assim, em 2003 eu fui imbuída a me aposentar por invalidez, porque a lei ia mudar. E assim, as pessoas me falavam, olha, o nosso salário vai ficar igual o INSS. E realmente naquela época mudou, houve uma mudança na legislação e depois ela voltou, né? E depois os servidores federais passaram a não ter o regime do INSS, mas assim, por falta de informação, né? Eu me aposentei. Eu poderia ter ali encerrado a minha carreira de jornalista, a minha carreira de trabalho. Eu poderia ter me afundado na depressão. Porque, assim, por falta de orientação. Hoje, não, aqui na universidade, por exemplo, a gente tem todo um trabalho com servidores com deficiência para que eles sejam ativos. Por exemplo, que hoje, muitos nós temos 63 servidores com deficiência. A maioria ingressou pelas cotas do concurso público. Que na verdade, as cotas também são... a lei de cotas assim como a Lei Brasileira de Inclusão, é uma grande vitória do movimento das pessoas com deficiência. Mas não é nenhum... A gente sabe que não é nenhuma
maravilha no mercado de trabalho privado. A gente sabe que as pessoas contratam na cota, só para cumprir a cota, e a gente sabe que ainda hoje, mesmo que a gente tenha doutorado, a gente é visto como, não pela nossa competência, as pessoas veem primeiro a minha cadeira, a primeira bengala do cego, a surdez do colega surdo ou deficiente auditivo, e não veem a nossa potência. Então, acho importante, quando a gente está no mercado de trabalho, assim como a gente está nos movimentos, nós temos a ponta. Tem aquele lema, nada sobre nós sem nós. Então, assim, eu acho que o trabalho traz essa essência. A gente também está falando dos familiares, né? O trabalho e as relações familiares. Muitos deficientes, pessoas com deficiência, deficiente é uma palavra horrível, eu não gosto, pessoas com deficiência, ainda sofrem também a superproteção, assistencialismo da família, né? Que não acredita que aquele jovem vá crescer ou vá fazer carreira. Outro exemplo aqui da UF, o Tiago Corrêa Lacerda, que hoje é professor do nosso mestrado, e ele tem paralisia cerebral, e quando ele entrou na UF em 2012, e para fazer física, ele vinha com a mãe dele lá de São Gonçalo, numa Belina velha, me lembro, numa cadeira manual, e a mãe trazia ele todo dia para aula. E eu ouvi dos professores da alta gestão da universidade, lá vem Lucília com esses aleijados. E eu também, para eles, era uma aleijada, né? Porque eu estava ali há muito tempo antes de ser uma pessoa com deficiência. E, Lucília, o que você acha que esse menino que não mexe um dedo vai fazer aqui? Esse menino que não mexe um dedo, hoje ele é doutor em física, ele dá aula no Instituto Federal de Janeiro, que agora aqui em Niterói, não conseguiu transferência para Niterói, antes tinha passado para Caxias, e a tese dele de radiação em cavernas. Nunca entrou numa caverna, mas sempre penetrou, tirando barreiras, rompendo barreiras, sabe? E se ele tivesse ouvido aquele professor, esse menino não vai fazer nada. Então, assim, a gente tem que acreditar na potência do ser humano. E, sabe, e tirar de dentro, tirar forças, porque trabalhar é a coisa mais potente, é a coisa mais que traz de volta à vida. E outra coisa, por exemplo, hoje quando eu penso que em 2005 nós tínhamos 6 alunos com deficiência, 2009, digo, que foi o ano que criamos o núcleo, inclusive o Tiago. Hoje a gente tem mais de 500. Então, assim, e esse trabalho que a gente faz na UF, também me deu força para fazer outras coisas. Eu abri uma consultoria que ainda está caminhando, mas, sabe, eu vou ganhando passo, eu vou avançando na direção dessa rede colaborativa, porque também a gente sozinho não faz nada. O CVI é uma rede de apoio, assim como outras consultorias, outros movimentos que a gente encontra pelo caminho, né? Eu já conversei outro dia, a Adriane mesmo foi minha entrevistada, e eu fiquei tão feliz em conhecer o trabalho da Adriane. Esse trabalho de levar a voz às pessoas com deficiência, de trazer, sabe, a nossa experiência, dá muita força, acho que dá muita garra, né? Eu detesto, mas digo, você é guerreira. Eu sou guerreira, não fiz superação nenhuma. Eu tive uma superação diante da minha situação, né? Keila e Leila, quando estiver falando demais, você me corta. Então, assim, eu acho que são coisas, assim, é um universo muito grande. E eu acho que o trabalho traz, dá um norte para a vida das pessoas. Eu vejo isso, que as pessoas tenho conhecido pessoas que não trabalham, que são pessoas com deficiência, sabe? Pessoas acabam ficando vazias, acabam, sabe, se perdendo na própria relação de vida. Então, eu acho importante a gente trazer a experiência. E eu vejo, por exemplo, hoje com o podcast, eu tenho um podcast que é o fruto do que eu comecei a achar que eu tinha mais que fazer alguma coisa. Então, eu já entrevistei tantas pessoas que, sabe, trouxeram sua voz, o seu trabalho ali, sabe? Outro dia, meio interessantíssimo, entrevistei uma cega que ela abriu uma sex shop inclusiva. Muito maneira, maravilhosa, porque ela ficou cega e ela começou a ter dificuldade e ela não conseguia mais ter relacionamentos. E ela começou, a partir daí, ela pegou aquele gancho
do erotismo, sabe? E foi a luta. Então, assim, cada um vai achando o seu caminho. E eu acho que a gente tem que explorar e descobrir, mas assim, eu acho que ainda tem muito o que fazer, sabe? A lei de cotas não garante, como a Adriane pode falar melhor que eu, né? A inclusão, o Estatuto Brasileiro da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a nossa LBI, também ainda deixa muitas falhas, ainda deixa muito a desejar. A gente está aí às voltas com a discussão do BPC, agora criaram o tal do auxílio da inclusão, que é mais uma balela, que, sabe? E eu, quando eu estava querendo voltar, quando eu voltei a trabalhar, eu me aposentei, depois que eu queria voltar a ser funcionária de novo, tinha um movimento que podia voltar, eu não consegui, porque se eu voltasse, eu ia perder salário em vez de ganhar. Tudo que eu fiz, o mestrado e agora o doutorado que eu estou prestes a fazer, não conta, porque eu me aposentei. Então, eu me aposentei, eu morri. Então, assim, teria morrido, né? Então, assim, eu acho que as pessoas precisam ter mais informação ao trabalho, as formas de trabalho, para não se perderem no meio do caminho. Eu não me perdi porque eu me achei dentro do meu objeto de vida, da minha linha. Mas quantas pessoas que estacionaram, que pararam? Sabe? Eu fui com as minhas rodinhas, fui para o SARI, fui para o mercado, fui para a rua. Agora estou em casa, mas eu acho assim que falta informação. Acho que o CVI tem um papel muito importante nesse caminho, né, das pessoas se encontrarem, se informarem. A gente hoje aqui falando, tem pessoas aqui com e sem deficiência, eu acho importante a gente falar e sair da caixinha, né? E ouvir a voz do outro. Eu ouvi aqui, antes de entrar no chat, um menino autista falando que não tem oportunidade de trabalho. Então, assim, a gente precisa pensar maior, né? Abrir para outras deficiências também, porque alguns lugares aceitam aquelas deficiências leves, né? Outros lugares... Então, assim, e o autista, né? E as outras deficiências que não são tão debatidas, colocadas, inseridas no mercado de trabalho? Eu acho que essa é a oportunidade para a gente pensar o trabalho como forma de vida. Só para terminar, eu queria falar uma coisa aqui, uma letra do Gonzaguinha, que, deixa eu pegar aqui. O homem se humilha se caçam seus sonhos. Seu sonho é sua vida, a vida é o trabalho. E sem o trabalho, um homem não tem honra. E sem a sua honra, o homem se mata. E a gente se mata por dentro, né? Assim, você se perde. Então, assim, eu acho que trabalho é vida, e vida é isso que a gente está fazendo aqui, discutindo, abrindo, crescendo, trocando. Muito obrigada pela oportunidade. Maravilha, muito bom. É isso aí, trabalho é vida, né? Isso aí. E a falta de informação também é muito grande. Vamos escutar a Adriane? Pode ser? Pode. Boa noite a todos. Eu me chamo Adriane, eu sou uma mulher branca, um cabelo um pouco abaixo do ombro, estou com óculos com preto, com fone branco, uma blusa mais tonalizada para abóbora, com alguns pontos azuis, e atrás de mim está um sofá marrom, um quadro degradê de marrom, bege, branco na parede branca e uma janela com uma cortina meio aberta. E tô com um batom que eu botei especialmente agora à noite, para um batom marrom e um sorriso aberto. E quero agradecer a Keila, a Leila, ao CVI Rio pelo convite, a Andréia, que falou, chama a Adriane. A Andréia Polônia é a mãe da Rafa, uma querida, uma grande amiga. Lucília, que eu tive a honra de participar no Acessar, foi muito bacana aquele papo com a Ana, enfim. E Eduardo, agradecer aí também a parceria. Não o conhecia e ouvindo seu histórico, fiquei com mais vontade de conhecê-lo, né? Vai ser o último, mas isso não quer dizer que um dia não vai ser o primeiro, né, Eduardo? Meu papel aqui, eu estou lendo também as mensagens, Lucília falando, depois me manda esse trecho do Gonzaguinha, quero postar, inclusive, em sua homenagem, para a gente poder compartilhar. Meu
meu caminho, eu sou uma pessoa sem deficiência e mãe da Alice, como a Leila me apresentou muito bem, de 9 anos, diagnosticado com paralisia cerebral, com 1 ano de idade, 1 ano e 3 meses. Eu tenho 2 caminhos, né, com o universo das pessoas com deficiência. E um deles é ser mãe da Alice, ser mãe de uma pessoa com deficiência, que quando a Lucília fala das pessoas, quando ela voltou do acidente, né, e voltou para a universidade, as pessoas olhavam e tinham capacitismo, né, a questão de falar como criança, e isso acontece também com as mães das pessoas com deficiência, né? Eu tenho uma fala dos familiares, dos cuidadores, de quem cuida, porque muitas pessoas me perguntaram se eu voltaria a trabalhar, porque apesar dela ter tido diagnóstico com 1 ano e meio, a Alice nasceu de um parto prematuro, de 6 meses e meio, 28 semanas. Eu tive síndrome HELP, que é um pós-eclâmpsia, e ela teve que ser retirada na cesárea, porque ela já estava em sofrimento fetal, e eu tive uma hemorragia interna muito grave, eu fiquei em coma 1 semana, eu tive alguns cuidados também, e o que os médicos dizem, né, pelo menos os que eu falo que eu tive síndrome HELP, e os que cuidaram de mim na época, falaram que era um milagre eu não ter saído com nenhum tipo de comprometimento. Enfim, né, a Alice teve, né, uma hipóxia perinatal, então ela teve o diagnóstico tardio, porque eu acho que na criança prematura, né, eu acho que nenhum médico... A Alice está animada, Andréia, vocês estão ouvindo, né? Então, quando eu abri o áudio, a Alice começou a gritar, e olha que ela está em outro cômodo da casa. Mas, enfim, faz parte. E eu não tive nenhuma complicação, ali se teve, mas sempre fez todos os tratamentos desde sempre, por ter sido prematura. E na minha licença maternidade, e eu falo muito do mercado de trabalho, porque na minha licença maternidade me perguntavam muito, né, se eu voltaria, né, porque eu sabia que, acho que todo mundo sabia, mesmo sem o CID, né, do laudo, da neuro, todo mundo sabia que a Alice teria um comprometimento. E eu sempre quis voltar a trabalhar. Assim, eu contava os dias. Eu lembro que eu comecei a fazer uma terapia, comecei a frequentar psicólogo, né? Porque falaram que era bom para mim, e aí eu fui. E ela falou assim: não, eu vou te dar um laudo. 1 semana antes de eu voltar da licença maternidade, ela falou assim: eu vou te dar um laudo porque eu vou te afastar. Você não pode voltar a trabalhar. Óbvio que eu nunca mais voltei para essa terapeuta, porque eu queria voltar a trabalhar. Trabalho, para mim, sempre foi muito importante, carreira, para mim, sempre foi muito importante. Vou fazer uma pausa nesse ponto para ir para outro caminho, outra trajetória que eu circundo no mundo da pessoa com deficiência. Eu não estudei com ninguém que tivesse deficiência. Eu tive uma irmã de uma vizinha da minha tia que tinha síndrome de Down, que para mim era a única deficiência que existia. Eu tenho 42 anos, então é muito novo isso da lei de cotas, como a Lucília falou, conviver com pessoas com deficiência, infelizmente. Então, eu fui ter contato quando eu, já na área de RH, já há muitos anos, eu fui trabalhar numa empresa na qual, inclusive, eu tive a Alice, né? Foi aqui, eu estava com a Alice, e uns 2 anos antes da Alice nascer, eu entrei já com o desafio de incluir pessoas com deficiência, ou seja, de cumprir a cota. E aí tinha 2 caminhos, né? Cumprir a cota só por cumprir, ou fazer o projeto dar certo, ou fazer o projeto ser, de fato, aquele projeto referência para a inclusão das pessoas com deficiência. E aí eu tomei a decisão de fazer a coisa certa,
para mim, naquilo que eu acreditava, e viajei a alguns lugares do Brasil para poder ter contato com outras empresas, fazer benchmark. Eu conversei, nessa época eu já conhecia a CV Rio, de outra maneira, né? Então, de outra forma, olhando para a inclusão das pessoas com deficiência. E foi um trabalho, assim, para mim, algumas pessoas, acho que foi a Sara que falou, algumas outras pessoas escreveram que tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho, a própria Lucília falou, né, da capacitação, e infelizmente a lei de cotas, ela ainda fala muito sobre, coloca a pessoa com deficiência nos cargos que têm um salário mais baixo, ou pessoas menos qualificadas. As empresas, inclusive, colocam isso. Eu lembro que uma vez, foi até uma rede de varejo de drogaria, eu entrei em contato, eu já era do RH, já trabalhava com isso, não tinha Alice ainda, e eu vi estampado, assim, dentro de uma farmácia, as pessoas, vagas para pessoas com deficiência. E eu falei assim, por que é diferente? Né? E aí eu entrei em contato com o RH e falei, por que é diferente? Eu sou de RH, a gente tem que contratar pessoas, profissionais, pela sua capacidade. Alguém colocou no chat, pela vocação, pelo conhecimento, pela habilidade, pelas competências. Enfim, eu sempre trouxe essa bandeira, né, de todos nós somos diferentes. Até que eu tive a Alice, e na época que eu tive a Alice, eu gosto dessa história porque eu tinha trabalhava comigo uma profissional que eu estava desenvolvendo com paralisia cerebral. Ela tinha muita dificuldade motora, assim, muitas limitações motoras. A gente comia num refeitório, então a gente ia com a bandeja, a gente botava comida para ela, porque ela não tinha força no braço. Mas o cognitivo totalmente preservado, a questão dela era motora, e ela trabalhava comigo e ela tinha muita dificuldade de fala. E aí também tem um pouco do que a Lucília falou, e aí hoje, como mãe de uma pessoa com deficiência, eu me pego pensando o quanto os pais, né, pais e mães, têm as limitações, ou seja, nós somos também capacitistas, né? E, infelizmente, isso ainda acontece muito. Mas eu lembro que ela foi trabalhar comigo, eu sempre trabalhei em RH, e ela falou para mim, eu pedi um dia para ela organizar um lanche para um treinamento que ia acontecer na empresa, e ela falou, não vou ligar para o fornecedor, não, porque ele não entende o que eu falo. E as pessoas ficam me zoando, ficam falando de mim. E aí eu lembro de ter olhado para ela e falado, olha, se você quer trabalhar com RH, esse é um exercício, porque você vai precisar falar com as pessoas. Mas minha mãe nunca me obrigou. Eu falei, então, sua mãe nunca te obrigou porque você nunca precisou fazer isso dentro de casa. Ela fazia por você. Para trabalhar comigo, você vai ter que fazer. Eu não tinha Alice ainda. Isso para mim, assim, até hoje eu falo com ela e ela fala, você virou uma chave. Eu não tinha noção do que era isso para uma pessoa com deficiência. Ela ligou, o fornecedor de fato teve muita dificuldade de entendê-la. E eu fiquei do lado dela e falei, vai lá, eu não vou falar, você vai falar. E eu acho que isso foi assim, uma virada de chave. Hoje ela é uma profissional de RH, trabalha numa multinacional, é analista de RH, na época ela trabalhava comigo, era assistente. E eu lembro que quando a Alice nasceu, né, depois que ela já não trabalhava mais comigo, quando eu voltei de licença maternidade, ela ainda trabalhou comigo em 6 meses e foi para outra empresa, mas na data do diagnóstico ela soube, e eu lembro dela ter me ligado e falado assim, não se preocupa, você sabe lidar com isso, você sabe lidar com a deficiência. Então, assim, não preciso nem dizer que ela foi uma escola para mim, quanto não só a inclusão de pessoas no mercado de trabalho, mas o lidar com pessoas com deficiência e lidar com as diferenças, né, com as diversidades de maneira geral, porque é o que eu estou tentando mestrado já há alguns anos
Eu sou do mundo corporativo há 20 anos, quero ir para o mundo acadêmico, porque eu acredito numa educação diferente, mas eu não consigo entrar, porque as pessoas falam para mim, vai falar sobre inclusão, e eu falo, eu quero falar sobre diversidade, eu quero falar não só das pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência são uma diferença, eu sou diferente, mesmo sem deficiência. Eu quero falar das diferenças da educação para o jovem que entra no mercado de trabalho, com e sem diferença, porque é isso que vai fazer o mundo ficar mais inclusivo. Não olhar só as pessoas com deficiência porque elas têm deficiência, e as sem deficiência. Elas têm que saber conviver com deficiência, e os com deficiência têm que saber viver com e sem deficiência. Todo mundo tem que falar uma mesma língua. Enfim, então essa é uma bandeira que eu levanto muito, porque acredito que o mercado de trabalho ele é muitas das vezes ruim porque as pessoas não estão sensibilizadas. Também tem antes também de eu ter a Alice, a gente já estava fazendo esse trabalho de inclusão na empresa. Me corta também, Keila e Leila, por favor, se eu estiver falando demais, porque eu ando a falar. Eu lembro de um gerente virar para mim e falar assim, eu estou tendo um problema com um colaborador, um funcionário. Eu falei, vamos sentar, vamos conversar, vamos entender. E aí ele falou, porque ele tem um problema em casa. Eu falei, ele tem um problema? E aí, primeira coisa que você pensa, tem um problema em casa, sei lá. Enfim, eu não sei por que eu pensei, um problema deve ser drogas, alguma coisa, né? Uma doença, alguma coisa assim. E aí ele falou, não, porque o filho dele é problemático. Eu falei, gente, deve ser, tá envolvido com droga. Enfim, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei assim, mas problemático como? Ele falou, ele tem aquilo, ele tem aqueles problemas. Eu falei, problema de quê? Explica melhor para mim. Ele, Adriane, isso aí que você está fazendo, essa coisa aí de inclusão, essas pessoas aí que têm problema. E aí caiu minha ficha e eu falei assim, uma pessoa com deficiência, o filho desse colaborador tem uma deficiência. Ele falou, é isso aí. Então, assim, era um problema, né? Aquilo me chocou de uma tal maneira, porque eu falei, é com esse tipo de gestor que eu lido. Então, eu preciso fazer um trabalho de sensibilização, que é muito mais do que sensibilização, é muito mais do que falar de acessibilidade, é muito mais do que falar de, não que não seja importante falar de rampa, de acessibilidade, de ter mesas, por exemplo, que as cadeiras de roda, né, possam pias e espelhos, coisas que teoricamente parecem básicas, os autistas, né, como lidar com pessoas que têm diferença de comunicação e que têm diferença do cognitivo, qualquer diferença, superpotencialidades ou baixas potencialidades. Então, o buraco era muito mais embaixo, se eu puder falar dessa forma, né? Não era só uma questão de estrutura física, atitudinal, né? A barreira atitudinal é a pior de todas, né? A Sheila colocou aqui, sem dúvida, porque as pessoas encaram como problema. E aí, voltando um pouco para essa minha... já finalizando, mas voltando um pouco para esse universo do pai, da mãe, ou do cuidador, das pessoas com deficiência, eu hoje também entendo que existe uma barreira atitudinal para os pais também, né? Porque, enfim, eu escuto um pouco de tudo, mas eu já escutei, você vai voltar a trabalhar, mas como é que você tem coragem de deixar a Alice com alguém? Como é que você tem coragem de deixar a Alice ir para a creche? A Alice ficou 4 anos numa creche que acolheu, enfim, né? Toda uma filosofia em torno daquela inclusão da Alice. E ainda escuto, você é grupo de risco? Você não deixa de ser grupo de risco quando a Alice cresce? Não deixa, a Alice continua sendo uma pessoa com deficiência e, enfim... Então, uma festa de uma empresa, eu falo muito isso também para os gestores e para os RHs,
Eu já fui em festas de empresas que eu cheguei lá e a Alice não tinha nada para fazer, porque é Dia das Crianças, né? Eu não especifiquei bem. Uma festa do Dia das Crianças, quando eu chego lá, a Alice, uma criança de 3, 4, 5 anos de idade, e não tinha nada para Alice fazer. Então, assim, não adianta a empresa fazer se o colaborador tem um filho com deficiência e aquela empresa não incluiu. Também isso também é exclusão. Enfim, ficaria horas contando algumas outras histórias, mas vou deixar meu colega Eduardo, que também quero ouvir muito a história dele, e vou estar aberta aí às perguntas e de uma maneira geral, espero ter aí contribuído para algumas reflexões. Maravilha, seu depoimento foi ótimo, né? Porque você lida exatamente com empregar, né? O RH, o famoso RH, né? Que é uma coisa que a minha experiência é zero nessa área, como profissional liberal. Mas eu fiquei te escutando e fiquei imaginando como é importante, né, a empregabilidade, a empresa está aberta para, né? Tudo tem que sair da cabeça, né? Enfim, Eduardo, tomei seu tempinho, vai lá. É porque eu não aguentei no comentário. Boa noite, pessoal. Agora ficou complicado para mim, depois desses depoimentos ótimos da Lucília e da Adriane. Mas vou começar me apresentando. Meu nome é Eduardo Câmara, eu tenho 45 anos, sou um homem branco, cabelos escuros, barba escura com uns pedaços grisalhos já. E eu estou usando uma camiseta verde e atrás de mim tem um fundo branco. Bem, primeiro eu queria dizer que, na verdade, eu queria ganhar na Mega Sena e nunca mais trabalhar, tá? E aí eu talvez não estivesse aqui. Mas como isso é muito difícil de acontecer, então assim, eu vou trabalhar para mim uma coisa que me dá muito prazer. E é engraçado porque eu escuto as histórias, né, da Adriane, da Lucília, da Leila, enfim, e me identifico muito com diversas passagens, né? A minha deficiência é adquirida. Na época em que eu me tornei cadeirante, né, eu sou cadeirante, eu esqueci de falar isso, eu estava na faculdade e eu fazia computação, né? E é engraçado porque, assim, no meu acidente eu tomei um tiro, um assalto, não estava assaltando, eu estava sendo assaltado. E na hora eu pensei obviamente na família, pensei lá numa menina que eu gostava e pensei na profissão. Foi engraçado, foi assim, como é que vai ser minha vida aqui para frente? E o pensamento sobre o trabalho veio logo em seguida, porque eu pensava que aquilo dali era o que ia me proporcionar independência mais para frente. Eu pensei assim, estou fazendo computação, ok. Eu sabia o que tinha acontecido comigo, então eu falei assim, um cadeirante pode trabalhar com computação, não vai ter grandes problemas em relação a isso. Mas é óbvio que a jornada não foi nem um pouco fácil, né? Assim, isso era só uma das questões, né? Então, assim, as primeiras complicações, realmente, acho que para uma pessoa, quando aconteceu comigo, e acredito que para as pessoas com deficiência, é a questão lá do acesso à formação, né? Então, na época, eu estudava na UFRJ, lá na Ilha do Fundão, e eu estudava num prédio onde as minhas aulas eram no segundo andar, era um andar bem alto, só que não tinha elevador, né? E também o prédio não tinha rampas. Então, assim, no primeiro ano a gente conseguiu colocar as aulas numa sala térrea. Eu não assistia todas as aulas, obviamente, eu estava num processo de reabilitação, e isso foi um quebra-galho, mas aí você já começa a ter aquela diferença, olha, todo mundo tem que ir para uma sala improvisada por conta do cadeirante. Eu passei a ser odiado por algumas pessoas, né? Você não tinha realmente um ambiente inclusivo, era um quebra-galho. E, inclusive, eu via reclamações dos professores, né? Então, assim, falta realmente uma sensibilidade até para os professores para lidar com uma situação como essa. Em algumas aulas, depois disso, depois de um ano, eles conseguiram colocar um elevador lá no prédio, isso aí foi bem legal, foi a vitória, tipo um núcleo de arquitetura e acessibilidade lá na FRJ, o Processo, que era com a Regina Cohen, né? Isso foi bem legal, eles ajudaram bastante. E a gente conseguiu também adaptar os banheiros, porque não tinha banheiro adaptado. Então, eu consegui realmente retomar as atividades lá na universidade. Mas, mesmo assim, às vezes eu tinha que me teletransportar porque um professor marcava uma aula em outro prédio e a rota não era acessível, enfim, vários problemas, tá? Não foi fácil essa parte da faculdade. Eu acho que assim, a questão da deficiência, pelo menos lá na FRJ,
Eu era um dos únicos alunos cadeirantes da UFRJ inteira, uma faculdade que tinha 25 mil alunos, né? E talvez isso aconteça porque a barreira de acessibilidade era muito grande, de um local, até principalmente para a Ilha do Fundão, era difícil chegar lá. Mas, enfim, depois de um tempo, até consegui vencer essas barreiras e me formei na UFRJ. E é engraçado porque, nessa época, eu ainda tinha uma visão um pouco deturpada sobre mim, né? E, às vezes, eu não me achava capaz de trabalhar em qualquer empresa. Eu tinha medo de, será que eu vou me virar aqui? Como é que eu vou chegar no trabalho? Como é que eu vou fazer? E realmente, isso aí foi muito confuso para mim. Logo no começo lá da deficiência, eu queria me sentir... Eu já fazia estágio na época, tá? Assim, na época lá na FRJ, eu fazia estágio que era dentro da FRJ e fazia alguns trabalhos como autônomo também, desenvolvendo sistemas. E o pessoal lá do meu estágio, que não tinha seguro de estágio, que era irregular na época, eles me dispensaram 2 meses depois do meu acidente. Falaram assim, você vai voltar a trabalhar aqui? Eu falei, não dá agora, estou fazendo reabilitação. Então você foi mandado embora. E isso que aconteceu no momento que realmente era complicado para a família, inclusive de dinheiro lá para a gente e tal, esse estágio fazia falta. E aí foi legal que eu consegui lá, através de uma pessoa que me conhecia, ele me deu uma oportunidade para fazer um trabalho remoto com um cliente em São Paulo. E aí foi o meu primeiro emprego lá como pessoa com deficiência. Eu comecei uns 3 meses depois de me acidentar, e depois eu mantive esse cliente por 10 anos, e depois eu passei ele para outra pessoa porque já não era mais interessante para mim. Isso aí foi bem legal. Aquilo de voltar a trabalhar para mim era super importante. Eu começava a me sentir útil de novo, né? Principalmente assim, você tem uma deficiência, você adquire uma deficiência e você não está trabalhando, não está produzindo, você é diferente dos outros, porque praticamente, a não ser, é claro, nas situações que você está desempregado, etc., a maior parte das pessoas trabalham. Então, uma forma de você também estar mais próximo das outras pessoas e você ver menos diferença é quando você também trabalha. Então, isso foi muito bom assim, para a minha autoestima. Então, assim, voltar a trabalhar, mesmo que remotamente, foi muito legal. Depois de uns 2 anos, eu comecei a fazer uns outros projetos para clientes maiores aqui no Rio de Janeiro. Fui sócio de uma empresa com uns amigos da universidade durante 2 anos. E aí, nisso aí, eu só enrolando para me formar, porque eu não queria aquele vínculo lá de trabalhar 8 horas por dia, eu tinha alguns receios e tal. Mas eu fiz concursos nesse final da faculdade, foi engraçado, e talvez um pouco por conta da minha insegurança ainda, eu falei assim, eu vou fazer concurso público, né? E eu fiz alguns concursos, e aí foi engraçado, tem uma história que é muito engraçada. O primeiro concurso que eu fiz foi para analista de sistemas do Tribunal de Contas, aqui do Rio de Janeiro, né? E o concurso tinha só 4 vagas. Eu falei assim, pô, eu vou fazer uma prova com um concurso de 4 vagas, né? Mas tinha uma vaga para pessoa com deficiência. E eu falei assim, beleza, tem uma vaga para pessoa com deficiência, um concurso de analista de sistemas, vou participar. Eu fiz o concurso e eu passei em primeiro lugar geral do concurso, inclusive na frente de todas as outras pessoas, foram bem poucos candidatos, eu fui em primeiro lugar de todos lá. E aí todo mundo ficou feliz e era legal isso aí. E, assim, o impacto disso, as pessoas queriam saber assim, cara, quem é a pessoa com deficiência que passou na frente de todo mundo? Isso foi muito legal, tá? Mas eu sei que, por exemplo, a minha realidade é muito diferente da maior parte das outras pessoas. Eu tinha uma estrutura em casa que era muito boa, uma estrutura familiar boa, eu tinha uma estrutura de estudo boa, eu já tinha entrado, eu tive toda a minha formação básica em bons colégios, de primeiro grau, segundo grau, agora ensino médio, né? Estava numa faculdade boa e isso não é a realidade para uma parte das pessoas, tá? Então, assim, eu sou super a favor das leis de cotas, tá? Eu acho que realmente ela corrige algumas dessas questões aí, pelo menos aí no curto e médio prazo. Depois disso, assim, eu fiz esse concurso e, infelizmente, eu não pude assumir porque eu não estava formado, tá? Assim, então, eu fiz um outro logo em seguida e foi meu primeiro emprego, 8 horas por dia, formal. Fui trabalhar na Petrobras Distribuidora. Trabalhei lá uns 2 anos e meio, isso foi muito legal, era realmente a minha primeira experiência numa grande empresa. Eu trabalhava numa empresa pequena de amigos, a gente tinha clientes grandes, como Vale do Rio Doce, Texaco, Ponte SA e tal, mas eu raramente ia trabalhar fisicamente, eu fazia a maior parte do meu trabalho em casa e às vezes eu ia no cliente, ou às vezes eu ia na sede da empresa que era no centro do Rio de Janeiro, até porque eu também estava fazendo a faculdade lá na época. Na Petrobras foi engraçado, né? Assim, também, novamente, né? Você... talvez a coisa esteja mudando um pouquinho agora, mas ainda é muito difícil você ver pessoas com deficiência nessas empresas, né? E quando você chega, realmente as pessoas não sabem como lidar com você, né? Então tem de tudo, tem as pessoas que vão te ignorar, tem as pessoas que vão te dar mais atenção e tal, mas foi bastante legal.
eu percebi que tinha realmente algum preconceito de algumas pessoas no começo, mas assim, 2 anos e meio que eu fiquei na Petrobras Distribuidora, as coisas mudaram bastante e realmente eu começava a me ver sendo respeitado como profissional, as pessoas começaram a enxergar mais o profissional que a pessoa com deficiência. E acho que vocês estão carecas de saber isso, né? Isso acontece pra caramba. A pessoa vê a deficiência muito antes das suas qualidades como pessoa e das suas qualidades como profissional também. Eu fiz um outro concurso na época lá, que era para o BNDES, onde eu trabalho hoje em dia. Eu estou há 14 anos lá no BNDES, vou fazer 15 aí no começo do ano que vem. E assim, quando mudou de empresa, e acho que principalmente para uma pessoa com deficiência, você começa a história do zero, né? Então, novamente, lá no BNDES é aquilo, você tem que reconstruir tudo, e aí você passa por aquelas questões lá. A primeira coisa que tem, ainda mais para mim, que sou cadeirante, que estou sentado a 1,5 m de altura, as pessoas começam a te tratar como criança, e eu que já tinha trabalhado, assim, apesar de eu estar formado não tanto tempo assim, eu já tinha bastante experiência, eu já trabalhava pelo menos uns 10 anos, 15 com TI, mas as pessoas continuam te tratando como se você fosse um estagiário, né? Porque você tem uma deficiência, e era muito engraçado isso aí. Então, novamente, demorou bastante tempo para realmente conquistar um espaço como profissional. E é engraçado, assim, da minha postura também, como foi a minha postura em relação a isso, né? Eu achava que na época eu tinha que ser durão, porque como as pessoas me tratavam como criança, eu queria mostrar que eu era mais duro do que eu realmente era. E eu criei uma fama horrorosa de que eu era mal na empresa. E olha, demorou pra caramba para tirar isso aí. Isso, obviamente, quando eu falo isso não é fácil de você perceber. Para mim, que estava lá dentro da situação, eu não enxergava isso. Hoje em dia, eu consigo enxergar que aquilo dali era só um movimento meu para mostrar assim, olha, eu sou mal também. O cadeirante é mal. Ele é cadeirante, mas ele é mal. E ele, tipo assim, ele vai reclamar com você se você não fizer o trabalho direito. Hoje em dia, felizmente, eu não tenho mais essa fama, tá tranquilo. Mas demorou alguns anos para eu tirar, tá? A minha carreira lá é muito legal. Acho que hoje em dia, assim, acho que praticamente ninguém pensa em mim, assim, é claro, eu estou lá há 14 anos também, né? As pessoas não pensam em mim como um profissional com deficiência. Assim, eu tenho uma carreira bem legal por lá, eu tenho uma equipe grande, eu estou fazendo uma gestão no contrato, estou fazendo gestão de quase 50 pessoas lá hoje em dia, então, assim, é um trabalho que é bem interessante, eu faço trabalhos bem importantes lá no BNDES, e é muito legal porque, às vezes, assim, principalmente quando chega uma pessoa nova e tal, que não conhece, a pessoa fica espantada, né? Que a gente até brinca lá, poxa, o chefe é o cadeirante, é engraçado, assim, mas isso aí acontece porque as pessoas ainda têm aquele preconceito, né? E que você realmente não é capaz de executar aquela tarefa, etc., principalmente quando você não conhece a pessoa, tá? O ingresso no BNDES é só por concurso público, né? A gente tem cerca de 60 a 70 pessoas com deficiências dos mais diversos graus lá. A empresa é bastante inclusiva, tá? Assim, a gente tenta realmente dar o ferramental para as pessoas trabalharem. E a gente tem também um programa de estágio que é interessante, né? A gente lá como estagiário, a gente tem vários estagiários com deficiência, com diversas deficiências. Inclusive, a gente tem estagiários com autismo lá no BNDES, tá? E é óbvio que a gente sempre tenta ver lá onde que a pessoa fica mais confortável para trabalhar. A gente tem um programa todo especial, assim, um pouco diferenciado, para ver assim, qual o trabalho que a gente consegue fazer o máximo do potencial da pessoa, tá? Que é bem interessante. Eu, particularmente, eu tinha um estagiário que tinha paralisia cerebral, mas que ele era uma comédia, porque ele era gago também. Então, assim, ele além de ter paralisia cerebral, ele era gago. Ele tem vários vídeos no YouTube falando sobre a gagueira dele, ele é um cara muito engraçado, mas é um ótimo estagiário, está lá com a gente, ele não está mais na minha equipe, mas também trabalha no BNDES até hoje. E o mais engraçado é porque, justamente, talvez por ele entrar numa gerência lá, onde já tinha um gerente que era cadeirante, e as pessoas já estavam super acostumadas comigo, foi um ambiente onde ele entrou ali trabalhando e ele não viu preconceito nenhum, porque as pessoas já estavam carecas de me conhecer, tá? Falei pra caramba, provavelmente faltou muita coisa aí, mas só queria falar que assim, foi um prazer conversar com vocês aqui, estou disponível se quiserem tirar algumas dúvidas e tal, e enquanto eu não ganhar na Mega Sena, eu vou continuar trabalhando bastante, tá? Talvez participar de outros papos aqui. Legal, muito bom seu depoimento, muito para cima, assim, sabe? Um alto astral, né?
Então é isso. E Keila, você está com as perguntas? Como é que a gente não combinou isso? Então, Leila, você pode pedir ao pessoal, né, para anotar agora as perguntas pelo chat. Então tá. Mas eu queria já adiantar que o Júlio quer falar, né, quer fazer a pergunta dele, mas ele vai falar em Libras, então ele seria a primeira pergunta. E eu tenho mais uma pergunta, tá? Eu vou abrir para o Júlio, vou colocar ele aqui na tela. Júlio é João? Júlio, que eu vi ali no chat, é o Júlio. Júlio, tá bom. Tá? Júlio, eu não sei se você vai querer abrir sua câmera. Eu acho que ele foi embora. Eu tenho que achar ele, porque se ele vai fazer em Libras, ele precisa abrir a câmera. Eu coloquei ele aqui, tá, Eduardo? Eu marquei ele aqui agora, mas eu acho que ele saiu. Eu acho que ele fechou a câmera e não está. Tá bom, então... Então faz Leila. A sua pergunta, não é? Faz você. Gente, eu quero fazer uma pergunta, Leila. Ó. Júlio, é você? Você pode abrir sua câmera? Porque aí o intérprete precisa ver o sinal. Os sinais, né? Eu quero fazer uma pergunta. Eu sou surdo. Ele só tá olhando a câmera. Tá me vendo? Tá todo mundo me vendo? Tá todo mundo me vendo? Respondi pra ele que eu tô enxergando ele assim. Boa noite a todos. Então, assim, eu mais uma vez falando, eu sou surdo, né? Eu achei muito interessante, muito importante o que foi colocado hoje. Foi maravilhoso a palestra de hoje. Eu queria saber da experiência também de vocês anteriormente, porque que acontece, o que significa? Uma pessoa com deficiência, né, são vários tipos de deficiência e tem muitas dificuldades nas empresas, mas a maioria pensa falta muita acessibilidade. Às vezes a gente não encontra isso. As pessoas, eu tenho a dificuldade de comunicação, né? Porque vocês conseguem se comunicar mais fácil para vocês conseguem isso, vocês se comunicam bem dentro da empresa. Elas têm que oferecer isso. As empresas oferecem essa parte. Como é que é discutido isso? Porque eu não vejo assim. Eu acho que a acessibilidade também tem que ser criado esse novo mecanismo para melhorar a comunicação. Porque a acessibilidade, eu vejo que a maioria não é feita. Sim, existe muita dificuldade, eu fico muito triste com isso. Eu sendo surdo, né, eu tenho muitas barreiras na comunicação. Eu não consigo, a questão do Covid, né, a pandemia que estava sendo espalhada. Eu não tive informação nenhuma. A minha família, que teve que me esclarecer alguns pontos, teve que me mostrar, mas falta muito essa parte da comunicação para eu entender o mundo, né? Porque os ouvintes, vocês estão escutando, estão usando a mesma língua, mas eu, enquanto surdo, cadê aquele sujeito surdo? Cadê alguém para se comunicar comigo? Eu vejo isso que a gente não tem visibilidade a pessoa surda. Eu sei que é uma construção com o tempo, a gente tem que ter uma certa paciência, mas nesse momento de pandemia que a gente vive, né? Ficou mais clara a deficiência. Eu, como surdo, eu tive muito pouco acesso à informação. Aconteceu há pouco tempo, né? Em 2019, 2020, mais ou menos ali, aconteceu isso, né? Que as pessoas, eu tive descontos também, mas eu não sabia do que se tratava também. Mudou a empresa, mudou alguma coisa? Porque eu tenho muitos prejuízos por causa da comunicação. Isso é muito óbvio, né? Eu, enquanto deficiente, a gente está lá, né? Eu sou uma pessoa, um PCD também. Você sente, você é diferente. Não estou falando disso. Esquece. Mas eu sou um PCD também, mas as pessoas só pensam em PCD na questão da comunicação da fala do português. Eu acho que me tem que flexibilizar a questão do sujeito surdo, porque eu também gosto dentro das empresas. Eu penso que é bom eu também ser aceito isso lá na frente, no futuro, a gente conseguir mudar essas possibilidades para me conhecer e eu conseguir mais conhecimento, né? Porque eu, como surdo, eu preciso. Os ouvintes conseguem se incluir de forma muito mais fácil através da mesma língua, mas no meu caso tem a barreira da comunicação. E existe uma lei que me garante também esse direito linguístico. E como é que fica aí a acessibilidade? Como é que vai ser criada? É uma luta que está sendo feita com o tempo. Eu entendo muito bem isso. Mas os ouvintes só se comunicam entre eles. Eu acho que para o surdo tem essa barreira da comunicação. É muito difícil, gente.
eles ficam meio encabulados. A gente tem também, a nossa autoestima cai muito dentro do trabalho também. Eu acho que a gente precisava ter um acolhimento melhor nas empresas, na questão da inclusão, de ter visibilidade mesmo. É o que eu penso, que as empresas são empresas maravilhosas, oferecem vagas de trabalho muito boas, um trabalho muito legal no setor humano, no RH, mas a empresa também tem que deixar claro que ela tem que oferecer todos os pontos de acessibilidade para ter um bom trabalho. E para diminuir também essa questão, a questão do Covid mesmo. Eu conseguiria entender muito mais, ter muito mais retorno para a minha empresa. Eu torço para isso possa acontecer no futuro, eu agradeço pelo espaço. Obrigada, Júlio. Aí acabou que eu só não sei a pergunta, se foi uma pergunta ou foi só uma colocação. Você está me vendo? Eu quero perguntar sobre a acessibilidade da importância da língua de sinais, entendeu? Porque as pessoas na sociedade, de forma geral, elas se comunicam, né? Elas têm uma acessibilidade, mas dentro das empresas é a mesma língua falada, todo mundo. E eu, quanto surdo, não tenho essa acessibilidade. Eu sou sempre excluído dessa parte da comunicação, entendeu? Eu sinto que falta muito disso, eu sinto esse prejuízo muito grande. Todo mundo fala de inclusão maravilhosa, mas e a parte da comunicação, do surdo com o ouvinte? A gente precisa misturar eles de fato e incluir ele. Eu sinto esse prejuízo bastante. É isso que eu queria colocar. Porque as empresas realmente não sabem como lidar com esse funcionário. Sim. Elas pensam que a acessibilidade é só estrutural, mas a acessibilidade linguística não existe. Você consegue entender? As pessoas precisam perceber que tem essa diferença. E tem que se colocar no meu lugar enquanto sujeito surdo também, para me assegurar essa acessibilidade. Porque os ouvintes, é grande maioria no mundo, né? A gente tem muito ouvinte aí e poucos surdos. Mas quando tem um surdo, você inclui e cadê o restante? Não tem a comunicação, não tem nada disso. Não é uma inclusão de fato. Entendeu? A gente fala muito de acessibilidade, de estrutura, tudo, mas e a acessibilidade na parte linguística, na parte da comunicação? Eu acho que seria muito válido a gente ter isso. Isso é muito importante. Isso é uma opinião, isso que eu estou pensando aqui, tá, gente? Eu acho que o que eu quero marcar mesmo é que as empresas tenham acessibilidade na parte da comunicação. Ok. Leila, como ele não falou para quem era, eu sugiro que seja a Adriane, mas eu já tenho uma outra pergunta aqui para a Adriane também. Opa! Aí então posso já juntar as duas? E aí a Adriane já faz... Uma boa. Então, Adriane, a Rafaela Rossi está falando aqui também que... deixa eu só tirar aqui e remover o Júlio, porque estava dando uma microfonia. Gostaria de saber da Adriane se existe algum treinamento para os profissionais de RH em selecionar os currículos das pessoas com deficiência. Geralmente, eles selecionam todos os tipos de deficiência para funções que nem todas possam exercê-la. Por isso, Rafaela, vou primeiro engatar no que o Júlio falou, porque tem muito a ver com o que a Rafaela disse, porque, primeiro, um olhar de entendimento de até onde qualquer pessoa pode fazer algo. Se eu for contratada, Adriane, se eu for contratada para a área financeira, ou para a área de TI com o Eduardo, ele vai ter uma péssima colaboradora trabalhando com ele, porque eu não tenho essa habilidade. Então, quando a gente fala de estar atento a todas as formas de incluir, a gente está falando para uma pessoa com deficiência auditiva, a gente ter a preocupação de ter alguém que tem uma entrevista em Libras e um treinamento que é aplicado e precisa de um profissional que conheça Libras para poder também incluir aquele profissional, né, dentro de um conteúdo, por exemplo, de educação corporativa profissional.
E sobre o treinamento do RH, Rafaela, eu gostaria de dizer para você, e aliás, você acabou de me dar uma grande ideia, que eu acho que eu posso até falar mais sobre isso, né? Mas o treinamento, na verdade, deveria ser para você olhar a pessoa como ela é. Então, se de fato eu vou falar isso porque eu trabalho, eu sou hoje, né? Eu abri uma consultoria, depois fiz minha transição de carreira, tomei a decisão de sair do ambiente corporativo e ser dona do meu nariz. Como a Leila fala do profissional liberal, é muito difícil, e enfim, você tem que trabalhar, você sai daqui, vou trabalhar, né? Não tem hora para trabalhar, mas enfim, foi uma escolha. E eu hoje trabalho numa consultoria que a gente se preocupou, uma consultoria de RH, que a gente se preocupa em treinar os nossos profissionais, a nossa equipe de RH, para trabalhar as vagas de pessoas com e sem deficiência. Né? Então, se existe um treinamento para RH, eu desconheço, formal, né? O que tem é que as empresas acabam abrindo, por exemplo, vagas somente para pessoas com deficiência. E você está também dizendo que aquelas pessoas só podem fazer um tipo de coisa, um tipo de função dentro da empresa. E por que não você não abre uma vaga e, se vier com e sem deficiência, você faz um processo seletivo e na verdade, você não tem que adequar, porque não é só estrutural, é atitudinal, né, que é muito mais importante. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Rafaela, mas assim, sendo prática, não conheço nenhum treinamento formal sobre isso, pode até ser que exista no país. O que eu entendo é que as empresas precisam ter profissionais de recursos humanos, não só burocráticos, mas que pensem além do que é o ser humano, né? Então, é olhar para o ser humano de uma maneira mais integral, porque eu acho que isso apoia também não só as pessoas com e também sem deficiência. Não sei se eu respondi, espero que sim. Eu tenho uma pergunta, Leila, que é para o Eduardo. Queria saber dele, ele falou sobre trabalho remoto, né? Que foi um dos primeiros trabalhos dele. E a gente tem falado muito, a pandemia, todo mundo aí, né? Está trabalhando de casa, eu acho que a gente encurtou 20 anos em 2 anos. E aí eu quero saber dele se você acha que o trabalho remoto ou o trabalho híbrido pode ser bom para as pessoas com deficiência? Ou isso isolaria muito? Tá, vamos lá. Eu acho que tem pontos positivos e negativos, tá? Assim, de certa forma, o trabalho remoto, às vezes, ele coloca um filtro nessa questão da deficiência, né? E assim, até dentro da empresa lá, dá um exemplo para vocês. A gente tem lá dentro do BNDES, a gente tem uma ferramenta de chat, né, para fazer a comunicação dentro da empresa. Você digita e aparece do outro lado. A gente tem uma funcionária que é surda, e aí tem esse problema da barreira de comunicação que o Júlio comentou, né? Ela consegue trabalhar com todo mundo lá por essa ferramenta, né? Ela trabalha na comunicação da empresa, ela consegue trabalhar. Então, assim, tem uns pontos positivos, assim, você poder usar a tecnologia, esse trabalho dela, às vezes ela conseguisse fazer de qualquer lugar, tá? E isso aí é legal. E também as questões, obviamente, dos problemas de acessibilidade, de transporte, que acho que afetam todas as pessoas com deficiência. Então, esse é o ponto positivo, você conseguir você fazer o trabalho remotamente, né? Para algumas deficiências, talvez isso seja um pouquinho melhor. A parte ruim, realmente, eu acho que é a questão lá da convivência social, né? Que acho que isso aí tem um impacto grande também. Para mim, isso deveria ser uma escolha do profissional e não uma imposição, que acho que é o mais importante. Se a pessoa entende que o trabalho remoto é bom para ela, porque ela não vai enfrentar diversas barreiras de acessibilidade até chegar no trabalho, pode ser uma opção interessante. Só não deveria ser imposto. Por exemplo, não deveria ter um trabalho remoto imposto porque a empresa não quer se tornar acessível. Isso não deveria existir, tá? É claro, assim, eu não sou especialista, é uma opinião aqui
básica de uma pessoa com deficiência, tá? E do que eu observo lá no trabalho. Agora, e essa questão também do remoto, tem uma coisa que é muito interessante, né? Eu estou fazendo um mestrado agora, eu comecei o meu mestrado na pandemia. Meu mestrado ia ser presencial, só que ele acabou virando remoto, né? E é muito engraçado, porque assim, as pessoas não sabem que eu tenho deficiência, porque a gente conversa sempre pelo Zoom. Eu estava tendo uma aula do mestrado um pouco antes de entrar aqui, e as pessoas não sabem, né? Pouquíssimas pessoas. Tem uma pessoa na turma que já me conhece de fora e sabe que eu tenho deficiência. E quase ninguém sabe. Até a minha orientadora do mestrado não sabe. Outro dia, depois de conversar com ela, eu falei assim, não, porque eu sou cadeirante. Aí ela fez aquela cara assim, não, mas como assim, né? Eu falei assim, qual o problema? Aí a pessoa não sabe nem dizer, mas ela não espera, né? Assim, é muito engraçado. E isso aí pode ser legal para algumas deficiências. A gente tem um funcionário agora também que ele é cego e ele trabalha com a câmera desligada. Muitas das pessoas não sabem que ele é cego. E aí ele trabalha normalmente, se comunica com as pessoas normalmente, ninguém nem sabe que ele é cego. Só quem conhece ele sabe que ele realmente é cego. É muito engraçado. Assim. Tem umas coisas que são curiosas. E às vezes ajudam a quebrar esse preconceito inicial. É incrível isso, hein? História. Olha só, estou adorando essa história. A Daniela está pedindo para falar. Ela é surda, eu acho. Não é? Isso mesmo. Muito obrigado. Onde está, Boa noite. Daniela? Bom, já há um tempo, né, no ambiente, falando sobre trabalho, a gente tinha muitas dificuldades de conseguir esse relacionamento com as pessoas dentro da empresa. Dificuldade, inclusive, em qualquer setor, né, em qualquer coisa que a gente fizesse algum trabalho, seja no campo, na questão do mercado, né, no ambiente de mercado, se a gente estivesse trabalhando ali, a comunicação, ela tinha suas dificuldades. No dia a dia, a gente consegue ter uma comunicação. Por exemplo, se eu tenho que ir numa padaria, algum local, tudo bem, eu consigo fazer uma comunicação, né? Dentro do ambiente de trabalho, a gente tinha muita dificuldade para fazer essa comunicação, justamente com os superiores, né, com as pessoas ali. A gente não conseguia ter com pessoas de RH, ter esse contato. A gente conseguia, por vezes, assim, alguns colegas de trabalho que tinham mais facilidade, alguns mais jovens, né, a gente conseguia, mas no montante, assim, nas empresas, a gente não tinha essa gama de facilidade, no caso, né, para se comunicar. Existia-se muita dificuldade, sim, né? E acaba que a gente ficava faltando muitas informações, né? Muitas coisas, ficava prejudicado nesses ambientes, justamente porque a gente não tinha isso, não é de agora, né? Isso é cíclico, isso vem já de muito tempo. A gente não teve uma base boa, assim, né? Eu acredito que faltou, assim, a quebra dessas barreiras, né? Essas barreiras comunicacionais. Com a pandemia, isso prejudicou ainda mais a nossa situação, né? Dentro das empresas. As empresas, elas pararam de ofertar aí vagas de trabalho, as oportunidades que ainda tinham, né? E a gente não conseguiu evoluir com relação a isso, a inserção da pessoa surda no mercado de trabalho. Muitas vezes é incluído outras pessoas por conta da facilidade de comunicação e o surdo é deixado para trás. Eu fico escutando essas histórias e assim me lembrei de uma amiga que trabalhava numa produtora e que também ela reclamou porque das cotas para pessoa com deficiência, e eu já era uma pessoa com deficiência quando eu escutei essa história dela, e que ela sentia muita dificuldade de trabalhar porque a pessoa com deficiência que foi contratada era surda. Aí eu estou escutando hoje assim, que talvez tenha mais dificuldade na inserção, né? Não sei se a Adriane vai saber me dizer, enfim,
o próprio Eduardo, se é a deficiência que talvez tenha uma barreira maior, mais dificuldade, né? Sei. Eu trabalhei no museu, no mar, numa época que uma museóloga do mar, ela era surda, mas ela fazia leitura labial. Então, não foi uma coisa complicada, porque eu só tinha que me... Sim, eu me peguei uma vez falando com ela nas costas dela. E aí eu falei, não, cara, nada disso. Aí eu cutuquei, falei de frente, e aí tinha sempre esse cuidado, né, para sempre falar de frente a ela, porque ela lia, né? Então, a comunicação foi perfeita, sem nenhum problema. Mas as pessoas surdas que não fazem leitura labial ou não têm uma ajuda de alguma tecnologia, né, assistiva, que eu tenho a impressão que já existe, né, é uma barreira mais pesada, né, de derrubar, porque aí é um trabalho de inclusão mais amplo, né, e tem que passar a existir, né? Não sei, estou botando na roda. Só complementando o que a Leila falou, e atenção, ela quer falar? Sim, ela quer falar, sim. Então, por favor. Justamente assim, complementando a fala, né, da Leila, essas histórias que eu vivenciei, né, muitas vezes a gente tentava, quando percebia que a pessoa era surda, a gente encontrava essa dificuldade justamente de estabelecer a comunicação, né? A pessoa não queria falar, não queria se colocar na hora ali, existia essa dificuldade, né? Não sabia como falar com a pessoa surda, e isso não deixa de ser um meio de preconceito, porque você acaba que você não fala com a pessoa, porque você cria estereótipos que a pessoa não vai conseguir atingir o conhecimento. Existem questões que assim você pode estar mais próximo, você pode carregar um pouco mais na expressão, você pode aprender sinais básicos, né, como boa noite, boa tarde. Você ficar parado sem falar nada com a pessoa, parece que a pessoa é uma pessoa alienada, né? Ou então de costas também, né? Aconteceu muitas vezes comigo, pessoas falando de costas ou pelos lados, e várias pessoas falando ao mesmo tempo, em que a gente não consegue olhar para quem tá falando no momento. Enfim, sem a possibilidade de ter um profissional que saiba Libras, ou alguém que esteja falando em Libras, ou alguém que esteja falando de frente, fica muito dificultoso o momento da comunicação. E falta para a pessoa surda a informação, né, nesses ambientes, qualquer ambiente, quando não tem a Libras ou a leitura labial ali. Eu posso dar um depoimento, porque ouvindo o Júlio, ouvindo a Daniela, a gente tem tanta coisa para fazer ainda, tanta coisa, no mercado de trabalho, no ambiente social, no ambiente familiar. Nessa empresa, né, que a gente fez um trabalho muito legal, e eu não falo que fui só eu, assim, eu tive a bênção de organizar um projeto que rapidamente ele foi muito facilmente se apropriado por outros RHs dentro dessa mesma empresa. Era uma empresa que a gente tinha vários polos dentro do país, e uma pessoa, uma dos RHs que tinha uma sede em Bangu, ela contratou puxa vida, eu vou esquecer o nome, da logística, o condutor da logística, que era o operador de empilhadeira, pronto. Operador de empilhadeira, ela contratou, e ele tinha deficiência auditiva. E ninguém acreditava que ele poderia trabalhar, porque o operador de empilhadeira, ele precisa do sinal sonoro para ele poder rodar o centro logístico, né? E a empresa, ela se adaptou totalmente, além de ter a maior equipe formada em Libras, todas as unidades de negócio tinham,
mas essa tinha a grande parte, e eles sinalizaram não só o centro logístico, mas toda a parte que era a parte de vendas, né, e refeitório e parte administrativa, toda sinalizada para que aquela pessoa com deficiência auditiva ela pudesse se sentir incluído. Então, assim, mas isso é um caso entre muitos, então eu só quis trazer, assim, existe, pode existir mais, a gente precisa de mais, mas também a gente já tem algumas referências, então vamos pensar quais são as empresas que fazem isso. Acho que as pessoas com deficiência também precisam, como a Daniela e o Júlio trouxeram, trazer essa voz, né, literalmente falando, mesmo que seja com outras pessoas, dando voz àquilo que eles dizem, porque a gente precisa sensibilizar, isso é sensibilização, e não acreditar que por ter uma pessoa com deficiência, né, uma deficiência auditiva, vai ser mais difícil trabalhar com aquela pessoa, é tão enriquecedor quanto o cadeirante, por exemplo, que o Eduardo falou, né? Eu fico imaginando as pessoas achando que ele é estagiário só porque ele está sentado na cadeira, e é a mesma coisa, né? Então, as pessoas com deficiência, elas precisam falar sobre isso, elas precisam comunicar sobre isso, né? Então, se mostrar. Precisam se mostrar, se mostrar, isso aí. Se mostrar. Quem não é visto não é lembrado. A Lucila queria falar alguma coisa. Fale. Eu ia complementar para os colegas surdos, né, que historicamente as pessoas com deficiência foram alijadas, né, e foram sempre deixadas à margem. Então, assim, a acessibilidade na comunicação é uma realidade. E até pouco tempo as pessoas com deficiência não chegavam nem no ensino, no básico, né? E hoje estão chegando nas universidades, no mercado de trabalho, e a gente vê dentro da universidade como é difícil. A questão da língua portuguesa, que às vezes a primeira língua é Libras. Então, assim, são muitas barreiras, mas eu acho que a gente vai quebrando. Hoje, a gente tem na UF, por exemplo, professoras surdas, além de alunos surdos, pesquisadores surdos. Esse mestrado que a gente tem, que a Adriana, eu quero conversar com vocês sobre isso depois, te dar uma força a fazer o mestrado. Assim, são pessoas com deficiência pesquisando e produzindo para pessoas com deficiência. Então, a gente está estudando a língua brasileira de sinais nas escolas, já temos mais de 280 dissertações, e muitas delas preocupadas com essa questão da inclusão do surdo. Eu sou da primeira turma do mestrado, 2013, e eu lembro quando eu conheci a Luciane Rangel, que é uma surda, que hoje é professora da Rural. Eu, uma pessoa com deficiência, cheguei em casa e falei para a minha acompanhante, Fada, que tem na minha época era acompanhante, que tinha um sobrinho surdo. Olha, hoje conheci uma surda tão bonita, tão inteligente, quer dizer, olha só, olha que atitude capacitista. Você é surdo, você não pode ser inteligente. Assim, então, assim, eu me vi depois, uma pessoa com deficiência, as pessoas tão bonitinhas na cadeira de rodas. Então, assim, a gente precisa quebrar barreiras, e a gente está pensando nisso nas universidades, o CVI, acho que todo mundo trabalhando na direção de quebrar isso, sabe? E eu tenho dificuldade com as mãos, porque eu sou tetraplégica, mas eu não deixo de me comunicar. Eu quero aprender um sinal e eu me viro. Eu me viro para me comunicar, porque eu acho que não pode ter barreira linguística, sabe? Eu não admito que um aluno não possa se comunicar. E a gente vê, às vezes, o professor virando as costas para o cego, para o surdo. Então, assim, é uma luta que começa em casa, que às vezes a própria família não sabe Libras, não se comunica com o filho, com o irmão. E, assim, eu fico achando, Lucília, eu acho que tem muito importante a convivência, né? Eu acho que o que vai trazer cada vez mais a inclusão, eu acho que em todas as áreas, é o conviver, é as pessoas diferentes estarem convivendo, né? Isso é que traz uma diversidade enorme. Exatamente. Eu me sinto muito mais rica hoje que eu conheço pessoas com diferentes deficiências. Isso aí, é verdade. Eu tinha feito uma pergunta. Pode falar, Lila. Não, é por causa. Eu estou assim. É para dar
O nosso papo está ótimo, né? Não, eu tinha feito uma pergunta para a Adriane no chat sobre o currículo. Você viu, Adriane? Posso Não, repetir? fala para mim, Muitas pessoas, estudantes e profissionais, perguntam: colocar não ou a deficiência no currículo, isso ajuda ou atrapalha? Depende muito, muitas pessoas acabam colocando porque elas acreditam um pouco do que o Eduardo falou na questão do concurso, né? Porque elas acreditam que elas vão conseguir mais facilmente porque elas podem entrar na cota. E eu vi já muitos RHs falando: por que a pessoa não colocou no currículo? Porque é óbvio que eu contrataria, porque a gente precisa fechar a vaga, precisa fechar a cota, né? E aí tem os dois lados, né? Não existe certo ou errado para colocar no currículo. O que acaba acontecendo é que se ainda a gente não pode viver no mundo utópico de achar que está tudo acessível, estrutural, então um deficiente auditivo, ele não vai dizer que ele é um deficiente auditivo, porque se ele chega num lugar e não tem ninguém para se comunicar com ele vai precisar pedir esse apoio, essa ajuda, ou um próprio cadeirante que pode não colocar no currículo, mas na hora que ele for chamado para fazer a entrevista, e se, por exemplo, no caso presencial, hoje em dia a gente vive muito algumas entrevistas online, mas se for presencial é comunicar, porque muitas empresas, infelizmente, não têm a acessibilidade estrutural ou um profissional que possa receber um deficiente auditivo ou visual, ou qualquer deficiência, né? Intelectual, por exemplo, também tem... enfim, eu tenho vários casos, a gente precisa de vários outros papos, mas depende da forma que o profissional quer ser enxergado, também tem isso. Então, existe uma série de porquês ou comos que eu não poderia, Lucília, dizer assim, para todos agora, dizer, é certo ou errado. Depende da forma que você cria a sua estrutura de vida, ou a questão salarial, social, educacional, tem uma série de critérios, mas não colocar a deficiência não quer dizer que você está errado. Então, posso responder dessa forma. Porque eu não preciso dizer que eu uso óculos no meu currículo. Eu não preciso dizer que eu não gosto de rosa, ou não sei. Então, se a deficiência não tiver nada a ver com a tua entrega profissional, não necessariamente você precisa dizer no currículo, mas provavelmente na entrevista, até porque na entrevista você conta sobre sua vida, e também não tem problema você dizer que é uma pessoa com deficiência, porque a gente também não pode ter vergonha de ter ou um filho com deficiência ou ser uma pessoa com deficiência, né? Então, não sei se eu te ajudei, te respondi. Isso aí. Gente, estou achando o máximo, mas a hora tá andando. A Keila já me deu um sinalzinho assim. Mais alguém? Sheila quer falar alguma coisa? Alguém mais quer falar? Podemos fazer um fechamento. Vocês querem falar alguma coisa no fechamento? Eu queria agradecer muito. Eu vou fazer o meu fechamento. Queria agradecer muito essas rodas de conversa. Eu sempre saio enriquecida. Adoro. Conheço muito mais coisas desse universo que eu faço parte, mas que ainda tem muito para aprender. Enfim. E não se esqueçam que mês que vem tem mais. Todo mundo vai deixar o seu e-mail para a gente poder comunicar a próxima roda. E alguém quer dar o seu fechamento? Eu quero agradecer. Então, eu botei a lista aqui para vocês verem, mas eu estou com a casa cheia de caixote e ela está puxando meu cabelo. Então, mas faz parte e é muito engrandecedor, porque assim, eu vejo dois lados, né? Eu tenho o lado da contratação e o lado não só da contratação, mas da sensibilização, de também se preocupar, por exemplo, com
treinamentos dentro de empresas, inclusive como consultora, e né, se a gente sabe ou não quais são o que a gente precisa saber para dar treinamento e selecionar as pessoas, mas também com a visão de ser mãe de uma pessoa com deficiência e também sofrer as exclusões, as limitações, enfim. Mas foi muito bom, um prazer, muito obrigada, assim, é engrandecedor, de fato, muito importante estar nesse universo aí com todos vocês. Obrigada. Eu também queria agradecer ao CVI a oportunidade e falar que a gente está avançando. A passos de tartaruga, mas estamos avançando. E é muito importante o papel das empresas, a Adriane sabe disso. Recentemente participei de uma live com os funcionários da Hering, com gestores, 106 gestores da Hering, para falar de acessibilidade, diversidade e inclusão. Então, é importante que as empresas também criem esses setores, sabe, e que falem sobre a diversidade, falem sobre a inclusão, e abrir esse mercado para que não seja um tabu, não seja um preconceito. Isso vai ajudar a acabar com o capacitismo, né, e romper barreiras. Porque a gente precisa disso, romper barreiras e abrir horizontes. E saber que o fato do Eduardo estar sentado, eu estar sentado, e o outro estar em pé ou deitado, não vai fazer a diferença na nossa competência, na nossa eficiência. Então, eu acredito nas mudanças, eu acredito que nós somos agentes dessa mudança. E a gente está aqui conversando sobre isso numa noite de quinta-feira, é muito importante, e parabéns ao CVI, e obrigado pela companhia de todos, e continuamos na luta. Só dar uma palavrinha rápida também, agradecer, né? Eu tenho um carinho enorme pelo CVI, eu falo para a Sheila assim, poxa, o CVI foi tão importante para a minha reabilitação quanto a reabilitação física que eu fiz na BBR. Acho que realmente sempre teve uma troca muito legal, como a de hoje à noite, né? E concordo totalmente com vocês, acho que a convivência, a gente aparecer nos lugares, acaba gerando uma empatia que é muito legal, para todos os lados, né? Tanto para as pessoas com deficiência, quanto as pessoas que não têm deficiência e passam a conviver conosco. Olha, eu vou pedir todo mundo, então, agora, para finalizar, dar um tchauzinho e tal, para eu tirar uma foto aqui de todos nós, tá? E não sei se Sheila vai querer falar, mas muito obrigada mesmo. Eu saio aprendendo muito, igual a Leila, toda roda eu aprendo demais. Vários abriram mais a câmera, se todo mundo abrir, eu tiro outra foto. Valeu, gente, valeu. Foi muito bom palestra, foi boa CVI, valeu CVI. Obrigada, João, obrigada, Júlio, obrigada. Valeu, obrigada, Isis, que disse que está aqui pela primeira vez. Volte sempre, Isis. Andréia, um beijo. Obrigada. Gratidão a todos vocês de compartilhar suas histórias. A gente fica muito feliz. Tem muita coisa a fazer, mas quando a gente olha para trás, a gente já caminhou bastante. Acreditem. Há 40 anos atrás seria impossível ter esse tipo de conversa com tantas histórias boas contadas. Muito obrigada.